Bem-vindo ao canal da Igreja da Missão Integral. Eu sou o Flávio e hoje eu separei uma reflexão para a gente num salmo. Talvez seja um salmo assim um pouco de linguagem, um pouco. Não é difícil, mas é de uma linguagem intensa. E eu quero que você espere, escuta o que eu tenho para dizer e aí você tenta ler. Eu estou tentando fazer algumas reflexões durante a sexta-feira que é para te levar a ler mais e entender melhor o contexto e a Bíblia e ver como esse contexto pode se aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. O salmo é o 137. Eu escolhi esse salmo porque o autor dele está olhando assim para toda a circunstância e ele está cheio de dois sentimentos. Um é tristeza e o outro parece que é indignação. E vira-volta é esse o meu sentimento com tudo isso que tem acontecido no nosso país, nos outros países. A gente fica sem saber aonde que a justiça está, a gente fica sem saber o que que é justiça social, a gente fica sem se perguntando o que que é verdade, o que que não é verdade, e a gente fica nesse sentimento de incerteza e de indignação mesmo, porque a gente tem direito à verdade, a gente tem direito à justiça, a gente tem direito a construir um mundo melhor. Deus fez a gente para esse intuito. E nesse momento em que a gente vive isso no mundo, é muito difícil vislumbrar essas coisas acontecendo no mundo. O salmista aqui nesse misto de tristeza e indignação, ele está descrevendo para a gente quais foram as consequências do pecado do povo. Nós sabemos que o povo de Israel se afastou de Deus. Nós sabemos que eles se prostituíram, que eles sacrificaram seus filhos, que eles não adoraram o Senhor como deveriam. E aí a consequência veio. A consequência foi que Deus entregou eles nas mãos dos babilônios. Assim, eu acredito também que o mundo está passando por uma forma de juízo. A natureza está reagindo aos descuidados, ao governo ditatorial que o homem tem imposto a ela. Deus deu o domínio da natureza ao homem lá no Éden. E aí, desde que Deus falou, olha, tenham domínio e não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, desde que o homem destruiu ou desde que o homem desobedeceu essa lei primordial, ele seguiu num caminho de destruição e de desmatamento. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus fala, quando ele deu essa lei para Adão e para Eva, ele falou também assim, olha, e a comida dos animais será a erva do campo, e a comida dos homens será todo e qualquer fruto que eles possam achar no jardim. E desde lá tinha um equilíbrio. Só que o que a gente vê depois da desobediência é que agora o homem passou a viver do sacrifício de um animal. O homem passou a viver agora da morte de um outro ser do jardim. E desde então o homem tem se aprofundado cada dia mais nessa relação de desequilíbrio. É por isso que a gente olha para o nosso derredor hoje e a gente vê relações problemáticas, situações problemas, porque um equilíbrio que Deus havia construído foi quebrado desde o Éden. E devido a essa nossa relação abusiva com os nossos semelhantes, com a natureza, com os animais, a gente passa hoje por esse momento difícil e de resposta da natureza em relação às atitudes ruins e grosseiras do homem. Mas voltando ao Salmo, a gente também vê que, assim, o Salmo está dividido mais ou menos em 3 seções. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre as seções. A primeira seção fala de muita tristeza, é o versículo 1 até o versículo 4. Acredita-se que quem escreveu esse salmo foi Jeremias, nos seus últimos dias ainda em Judá, não mais em Jerusalém, porque Jerusalém já estava destruída e o templo também destruído. Mas é aí que ele descreve qual quebrado, não só o emocional do povo está, porque não estão em Jerusalém, porque não estão em Sião, mas ele também descreve como a identidade desse povo foi destruída com esse evento. Eles não têm mais alegria de cantar, eles não têm mais a alegria de se expressar em comunhão com Deus, porque na cabeça deles, de certa forma, eles deixaram Deus para trás quando eles saíram
da sua cidade, da sua capital. Essa é a primeira seção desse salmo e ela descreve com muito detalhe, assim, porque a gente sabe que Jeremias é esse profeta muito emotivo, que é conhecido por ser o profeta chorão, e isso mais ou menos acontece antes dele ser levado para o Egito e assim perder a sua vida e, claro, parar o seu ministério. Infelizmente, o final de Jeremias é um final triste e a gente consegue vislumbrar um pouquinho de como foi isso aqui nesse salmo. Já a segunda sessão é do versículo 5 ao versículo 6, sessão bem curta, é onde o salmista aqui está descrevendo de como ele vai usar esses eventos traumáticos para se lembrar no futuro de como as coisas eram. A gente sabe que as coisas estão tristes e ruins agora porque a gente se lembra de como elas foram. Aqui ele está fazendo o processo inverso. Ele está dizendo que quando elas estiverem bem de novo, eu vou me lembrar de como ruim elas ficaram para que eu não caia nos mesmos erros. Já na terceira sessão, que é do versículo 7 até o versículo 9, a gente pode entender que o profeta está proferindo palavras de vingança. Mas a gente conhece Deus, nós conhecemos o caráter de Deus. E o que a gente pode entender, ou como nós podemos entender as duras palavras que são usadas aqui nesse salmo? Deus entregou o seu povo, aos babilônios, como juízo. Mas de nenhuma forma foi requerido dos babilônios que fossem violentos, ou que fossem cruéis, que fossem maus com o povo. Eles tinham que agir em juízo. A palavra descreve que Deus levantou o rei Nabucodonosor para trazer juízo. Mas de nenhuma forma eles tinham que ser cruéis. O que tudo indica aqui, o profeta está descrevendo que dois povos foram cruéis com o povo de Judá e por isso eles vão pagar diante de Deus. Então, depois dessa breve explicação, a gente vai ler o Salmo agora por inteiro. São só 9 versículos, não é muito longo. Eu vou ler. É o Salmo 137, mais uma vez. Vamos lá. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas e ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Versículo 5. Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a minha língua se grude no céu da minha boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. A cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz é o que retribuir o mal que nos fez. Feliz é aquele que pegar os seus filhos e o despedaçar contra a rocha. Então, nessa primeira sessão, a gente vê a falta assim, de alegria, a falta de prazer de viver. As pessoas aqui, os captores deles estão pedindo para eles: cantem canções, cantem o que vocês cantavam na terra de vocês. Eles se recusam porque eles não veem motivo. E aí, às vezes, talvez a gente olhe para a nossa situação hoje, a gente não veja motivo de se alegrar. A gente olha para a situação do Pará, a gente olha para a situação do Brasil e a gente não veja motivos de ter tanta alegria, de ter tanto louvor, porque realmente é uma situação difícil. E o que isso pode nos ensinar? Gente, isso pode nos ensinar a ser sinceros e francos com Deus. Não é porque nós estamos com o Senhor que a gente não vai passar por provações. Nós passamos por provações e a situação pode até não ser fácil. Mas diferente daqui, nós sabemos que o Senhor está conosco. Diferente do salmista aqui, nós sabemos que o Senhor é, no meio de tudo isto, o Senhor de tudo e de todas as coisas. Aqui no versículo 5 e no versículo 6,
Ele está fazendo promessas de eu quero perder a minha força se eu não me lembrar de como as coisas eram quando eu tinha o Senhor. Ou eu quero não poder mais falar, né, que a minha língua grude no céu da minha boca, que eu não posso expressar felicidade, contentamento, fala, que eu não possa me comunicar com ninguém se eu me esquecer de como era me comunicar com o Senhor. E por que ele está criando essas memórias? Por que ele está criando essas promessas? Para que no futuro ele se lembre de não errar, de não cair nos mesmos erros que levaram ele a não ter o Senhor perto dele, a não ter o louvor do Senhor, a não ter o contentamento de ter o Senhor. E que isso, na nossa situação hoje, serve para a gente, daqui a um ano, talvez quando isso já não tiver da mesma forma, a gente possa se lembrar de que se a gente não conservar a natureza, se a gente não seguir as leis do Senhor, a gente pode voltar a alguma situação como essa. Talvez você vai dizer assim, mas poxa, a gente não foi a gente que contaminou a população, veio de outro país. Veja, nós todos como seres humanos precisamos entender que esse é o nosso papel. Quando você não trata da natureza lá na sua casa, na rua, quando você se dá o luxo de desprezar um animal ou desprezar uma outra pessoa, você está contribuindo para essa situação da mesma forma. E já nessa última parte, do versículo 7 ao versículo 9, mais uma vez, o profeta aqui está pedindo justiça, que, que essas frases fortes sejam entendidas como justiça, porque de forma nenhuma, quando Deus entregou o povo na mão dos babilônios para ir para o cativo, para sofrer juízo de Deus pelos seus pecados, Deus requeriu deles que eles fossem cruéis, ruins, maus e perversos e assassinos. Deus requeriu que eles fossem lá, Deus deu poder a Nabucodonosor o suficiente para que ele levasse o povo cativo da sua terra. De nenhuma forma eles tinham que ser, ou os edomitas tinham que ser violentos, e foi isso que aconteceu. Nós sabemos um pouquinho dessa história. Então o profeta Jeremias aqui está pedindo que Deus haja com justiça. Hoje, quando a gente olha para o nosso redor, a gente vê atitudes acertadas e vários erros políticos, e às vezes é inevitável a gente pensar que as pessoas fazem isso de propósito. Mas o Senhor é o justo juiz, o Senhor é que é juiz dela. Não nos cabe, nesse momento de crise, condenar, atacar, criar caos e criar situações dificultosas com os nossos irmãos por causa de erros. O que cabe a nós é entregarmos a Deus e é pedir que Ele nos oriente. Óbvio que uma vez isso para trás, passado isso, vale a pena a gente reavaliar as nossas concepções, vale a pena a gente reavaliar aonde os nossos líderes políticos estão nos levando, onde que eles levaram o nosso povo. E o Senhor, acima de tudo, que é justo juiz, não só do mundo inteiro, como deles também. E em várias formas ou de várias maneiras a gente acha ou vê que os governantes talvez se achem acima, né, do povo, ou se achem superiores. Deus olha para eles da mesma forma que olha para a gente. Talvez até requeira um pouco mais deles, porque eles são responsáveis por várias pessoas, são responsáveis por várias situações. E que nesse momento Deus tenha misericórdia do nosso povo, tenha misericórdia dos nossos governantes, que eles possam agir de forma justa, a trazer realmente qualidade de vida, que eles possam manifestar a justiça de Deus nesse momento tão difícil que a nossa nação passa. Eu escolhi esse salmo porque ele é um salmo de uma reflexão um pouco mais pesada, talvez, para alguns. Eu entendo também que o momento que nós vivemos é esse momento assim que a gente sente um pouco de aflição, mas eu também trago esse salmo para que a gente jogue todas as nossas aflições, todos os nossos martírios no Senhor Jesus, porque Ele é essa esperança que veio assim para tirar nossa tristeza, que veio para
andar conosco no nosso martírio, na nossa dificuldade, na nossa desesperança. A gente não precisa se esconder do Senhor. A gente não precisa, porque somos servos de Cristo, porque servimos o Deus Altíssimo, entender tudo como várias flores, está tudo indo muito bem, quando não, a verdade não está. Que nós possamos pegar as nossas aflições e botar na cruz do Senhor Jesus. Que isso possa dar-nos esperança suficiente para saber que tudo isso vai passar e que tudo isso vai continuar nos pés do Senhor Jesus. Que Ele possa nos encorajar e onde a gente não se sente encorajado, que Ele possa andar conosco e nos sustentar. Eu oro a Deus mesmo que Ele te sustente onde você se encontra, nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, vendo esse vídeo, e eu peço mesmo a Deus que possa ser esteio na tua vida. Em nome de Jesus. E mais uma vez, gente, eu sempre no nosso vídeo encorajo você a compartilhar essa esperança com outro. Não adianta a gente ter essa esperança em Jesus, saber que Ele é o nosso esteio, que é Ele que está nos ajudando a passar por esse momento difícil, e não compartilhar isso com outro que não sabe, que não conhece. Só faz sentido se a gente sair com uma comunidade melhor, que possa ouvir o Senhor, que possa obedecer às suas leis de forma melhor. A gente precisa ser melhor. Ficarão todos meus Então era isso que eu queria compartilhar. Espero que Deus te abençoe. saquearão todos os seus bens, e agora em cativo, lembrando